muito bem-vindos ao Mais Poder no Compartilhar. Hoje eu tenho a honra e a alegria de estar com uma pessoa muito especial. O assunto vai ser bem interessante, eu espero que vocês todos gostem. Meu nome é Adriana Tribucci. Olá, eu sou a Rose, host do podcast Mais Poder no Compartilhar, o podcast que acredita que quando a gente compartilha história, vivências, experiências, algo muda dentro e fora de nós. E o mais interessante é que muda também no outro. É isso que é esse é o nosso maior propósito. Espero que vocês também compartilhem as suas histórias aqui nos comentários. Quem sabe a gente pode trazer vocês aqui também para gravar conosco e dar a oportunidade de outras pessoas aprenderem com a sua história. Eu gostaria de destacar nossos patrocinadores, é o Colégio Seta, que nos acompanha nesse projeto, nos apoia. É um colégio que tem seu nome, o seu propósito, que é cuidar com amor, educar com responsabilidade, transformar, aliás, educar com qualidade, transformar com responsabilidade e alegrar para a vida. Esse é o nosso propósito do colégio. E também o Edson Transportes, que é uma empresa que transporta escolares com muita responsabilidade, agilidade, muito conforto e segurança. Eu agradeço muito os nossos patrocinadores e vamos lá começar. Eu gostaria É, de. Posso? Pode, por favor. Eu faço questão de apresentar essa moça que tem um olhar brilhante. O olhar dela brilha bastante, eu acho isso lindo. Obrigada. E um sorriso contagiante. Obrigada. Quem é a Rose? Olá, eu sou a Rose, mas aqui é a Rose, mãe do João Pedro. E por ele que eu estou aqui, por causa dele que eu estou aqui, mas também para compartilhar um pouquinho da história e da trajetória de como ser uma mãe atípica. Vamos conhecer o João Pedro? Vamos. Vamos lá? Dia 2 de abril, comemoramos um dia muito especial, que não é, na verdade, só hoje que deve ser comemorado. Tem níveis de autismo, nível 1, nível 2 e nível 3. Eu sou nível 1, então, nível 1 tem mais praticidade, mais coisas, mais inteligência, mais... não tão diferente. Nível 2 você já tem que cuidar, paciência, muita coisa e saber explicar. Mas nível 3 você tem que cuidar muito, você tem que saber como lidar, paciência, muita coisa. E também você vai amar. Filhos a ser recebido com carinho, com certeza vai me acalmar. Coisas, não posso fazer as outras coisas sozinho. Precisa de quê? Não se deixa enganar, ou não quero me isolar. Obrigada. Rose, deixa eu te perguntar, começar nosso podcast perguntando como é chegar aí? E vendo esse menino lindo. Eu acho ele lindo, 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 lindo. Foi uma trajetória. Não é fácil, mas é possível. Acho que essa é a mensagem, assim. Foi um processo. O João, ali naquele momento de improviso, né? Foi chamado, falando sobre, de forma consciente. Foi uma construção, né? Isso não aconteceu da noite para o dia, mas é possível. Eu acho que isso é o mais importante. Com ajuda, com entendimento, com suporte necessário, a gente consegue. Isso é uma grande lição. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, Rose, de como foi o começo, como você percebeu, ou se não percebeu, né? Porque a gente sabe que, a gente até estava conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores, tem toda uma fase que se vive, né? A família achando que você que não está entendendo bem o seu filho, ou então porque ele parece com um, ele parece com outro. Tem um movimento muito inicial. E como você né, lidou com isso? Na verdade, o João, ele foi uma gravidez tranquila, né? Foi planejada, não tive nenhuma intercorrência. E o João nunca havia apresentado nenhum indício de que ele poderia ser autista, né? Mas o primeiro lugar que levantou a mão
né? E eu me lembro, assim, como se fosse ontem, foi a escola, né? Foi porque ele foi pro SETA e o próprio SETA, com os professores, né? A Adriana, inclusive, me chamou e falou: olha, o João tem alguns comportamentos. Naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi negar. Isso Sim. quando foi, Rose? Lembra pra gente, só pra Foi, ele gente fazer tinha uma 3 régua aí de aninhos, ele tava no jardim, né? maternal, né? 3 Maternal, anos. isso. E aí, 2018. 2018. Eu lembro até do ano. E aí, a primeira reação foi negar, exatamente por isso. Falta de informação. Eu tinha um estigma, né, de que o autista era aquele estereótipo, né, daquela criança que não se relacionava com muitas estereotipias e tudo mais. E aí, a primeira reação que eu tive foi negação mesmo, não, né, porque eu nunca tinha notado. E aí eu levei ele ao médico e a própria médica, né, uma neurologista, enfim, renomada, né? E aí ela fez alguns testes com ele e ela falou: não, é falta de estímulo e tudo mais. Na verdade, o que aconteceu? Ela deu a resposta que eu queria escutar, Eu ia falar isso pra né? você. Ela Ela, te deu a ela, resposta que você queria Ela ouvir vale. naquele momento. E isso. o que eu fico preocupada, né? Desculpa, Rose, assim, porque assim, ele, o João, como tantas outras crianças, estão conosco lá. E nós temos uma preocupação tão grande, porque eu não vejo a criança com a idade que ela está. Eu olho, observo e vejo o futuro. Então, assim, se eu não sinalizasse para você naquele momento, eu não ia dormir em paz. Então, eu achava super importante. E quando veio a questão, tá tudo bem, vamos só estimulá-lo, eu pensei, vamos estimular, né? Mas em algum momento a família vai perceber que precisa de algo a mais. Sim. E aí foi isso evoluiu, né? Eu trabalhava num local que exigia muito de mim, né? Eu ficava até distante muito do João, porque eu saía 8 horas da manhã de casa, chegava 8, 9 horas da noite, né? E tinha uma relação, porque a relação de mãe e filho também é diferente, né? Sim. E eu não, de verdade, não me chamou, não era algo que. Falei, bom, é isso. E aí, com o evoluir, com o andar, né, das coisas, e comecei. Só que ali, acho que plantou a semente. Da dúvida? Plantou a semente e ficou lá, né? Bom, me chamou a atenção mesmo, de verdade, num dia em que eu estava com o João numa festa. Tinham várias crianças. E aí todas as crianças estavam no local, todas de um lado, brincando, todas juntas, interagindo, e o João estava do outro lado, correndo em círculos sozinho. Aquilo, eu falei, tem algo de errado que não está certo, né? Aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a observar mais. E aí eu comecei a Bateu uma observar. tristeza, uma angústia. Na verdade, eu não sabia nominar. Eu sabia que tinha algo de errado, mas não sabia exatamente o que era, né? E aí eu comecei a pesquisar, a olhar, e aí eu comecei a perceber que ele andava na ponta dos pés. Comecei a perceber que ele. E isso foi muito rápido, assim, né? Ele começou a apresentar algumas características que começaram a chamar a atenção Mais de uma forma muito visíveis ao rápida. seu olhar. Isso. Então, andar na ponta dos pés, ele corria de um lado para o outro, né? Quando ele ficava muito ansioso, ele corria de um lado para o outro e fazia um barulho. E aquilo, eu falei. Aí eu comecei a pesquisar sobre. Porque eu levei para o pediatra dele, que também o acompanhava desde o nascimento. O pediatra, não é nada, não, é estímulo, não. E aí começam as comparações. Sim. Só que ali já tinha plantado uma semente. E eu já comecei a ir atrás, pesquisar, tentar entender, enfim. Ele foi para uma outra escola, porque ele foi para uma escola próximo da minha residência. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, que ele foi para dentro de casa, né? Porque a escola tinha aula online. E aí eu também saí daquele trabalho e pude acompanhar mais de perto. Aí me alertou. A escola sinalizou? Ela chegou a sinalizar alguns comportamentos, mas eu já estava com aquilo no meu radar de que tinha algo estranho. Porque eu acompanhava ele. E eu via, né? Tanto as facilidades que ele tinha, como as dificuldades que ele tinha. E aí eu fui atrás de uma psicóloga para fazer a investigação. Ela fez a investigação e a minha preocupação qual era? Não era laudo, não era nada. Eu queria ajudá-lo, assim, eu tinha uma ansiedade de querer suprir o que eu de repente não conseguiria suprir.
Porque eu vi que ele começou a apresentar dificuldades na alfabetização, e eu tenho até uma amiga que ela é psicóloga, e ela falou, Rose, você não pode, você não é professora do João, você é a mãe do João, né? Você não pode ir para esse lugar, você é a que acolhe, não é a que cobra dele ser alfabetizado, você apoia, né? E aí aquilo eu falei, eu preciso começar a procurar ajuda, só que a gente estava no meio de uma pandemia, né? Então, tudo era muito mais complexo e difícil. Com E ele certeza. criança, né? Mas consegui fazer, a psicóloga fez o primeiro acompanhamento e veio de que havia a possibilidade dele ter ali um grau de autismo ou um TDAH, enfim. Só que eu não gostei muito do estilo e mudei de psicóloga. E aí, quando eu mudei a psicóloga, que inclusive é até a psicóloga que acompanha ele até hoje, né? Muito humana. Muito, é uma pessoa incrível, depois eu até vou falar da equipe que acompanha ele. Mudei de psicóloga e aí sim eu consegui começar a ter um suporte. Só que aí, e o que eu quero dizer aqui é o meu processo, que também não foi um processo fácil, né? E aí eu falo para a mãe que tá aí suspeitando, para as mães atípicas, enfim, a gente é humana, né? E quando a gente idealiza ter um filho, a gente pensa que eu quero que meu filho seja o mais perfeito possível, Sim. né? E quando vem uma condição, que não que meu filho não seja perfeito, porque para mim ele é perfeito, mas vem uma condição onde exige, né, que ele vai precisar ter um cuidado diferente daquilo que você idealizou, tem o processo de luto. Né? Eu tive que também tentar entender, porque aí você se culpa, você quer entender de onde vem, como começa, o que aconteceu, onde foi que eu errei, né? Não é como as mães já só de se tornarem mães, elas se cobram de tudo, né? Então, assim, eu passei por isso, não foi fácil. E o luto, esse luto é um pouco, talvez um pouco mais complexo, porque é de alguém vivo que exige de você ainda a sua presença e a Sim, sua força. sim, Então não dá para você se enfiar num buraco e sim, viver o luto pleno, né? sim, Você vive um luto, mas ainda tendo ter força para dar aquele suporte que ele precisa, sim, né? sim. Principalmente uma criança. Principalmente uma Sim. criança, né? E também, além disso, eu tenho, assim, apesar de eu ser uma pessoa muito privilegiada, pois eu tenho uma estrutura, né? Eu tenho pessoas que me suportam, eu tenho meu marido, né? Uma rede de Porque apoio uma rede boa. de apoio, né? Porque tem muitas mães que infelizmente são abandonadas. Né, não possuem a rede de apoio, não possuem alguém. Então, eu tenho essa rede de apoio, eu tenho essa pessoa que está do meu lado, mas as pessoas que estavam do meu lado, elas também questionavam, né? Porque elas falavam, não, Rose, isso não existe. Você tá louca, Coisa você da tá sua coisa da sua cabeça. cabeça, você tá procurando pelo em ovo, o médico já falou que não é nada. Mas é aquela coisa que só a mãe sente, né? Tem um negocinho ali e eu sabia que tinha, né? Então eu fui ali quietinha e fui cavando e fui insistindo, né? Então eu comecei o apoio psicológico para ele, que não foi fácil. Procurei uma nova escola, porque infelizmente isso também acontece muito. A escola em que ele estava, ele não recebeu o apoio que era necessário, né, para ter o suporte, para adaptação, né, ele teve um dia que eu tive que buscá-lo, porque ele teve uma crise em meio à sala de aula por conta do barulho, na volta da pandemia ele tinha acostumado a ficar, No imagina, silêncio, sozinho, do né? silêncio, dentro de casa, ele voltou para uma sala que tinha 38 alunos, Nossa. né? Então a escola me ligou que ele estava em crise, que eu precisava buscar ele e ele falava, mãe, esse barulho, né? Muito barulho. E aí quando eu perguntei, falei, filho, mas tem outros lugares, porque tinham lugares que ele não se incomodava. E eu falei, mas tem outros lugares que você se incomoda com barulho? Ele falou, quando eu vou à feira, por exemplo. Falei, cara, isso não pode ser normal. Né? Tem alguma coisa aí, enfim. E aí eu procurei a gente mudou, né, a escola, e aí ele voltou para o SETA, né, onde ele foi extremamente acolhido, onde eu sou extremamente grata por tudo. A gente estava passando por um momento financeiro também muito complexo, porque eu tive que abrir mão, né, de algumas coisas para poder ter esse olhar, enfim. Então, muitas coisas mudaram e muitas coisas aconteceram. Então, eu falo que eu me desconstruí para me reconstruir naquele Imagina. momento, né? Como tudo, como profissional,
como mulher, como mãe, porque eu tive que E olhar. naquele momento você estava adoentada também quando você foi nos procurar. No final das contas, como eu acredito que o emocional, né, acaba Com certeza. levando. Eu acabei ficando doente também, né? Enfim, então muitas coisas aconteceram. Foram várias coisas ao mesmo tempo, mas assim, o suporte que eu recebi, de novo, né? Você ter pessoas. E eu só recebi esse suporte porque eu também pedi ajuda, tá? Também tem isso. Eu fui atrás de informação, eu fui estudar com o que eu tinha. Nós estamos na era da informação, na era da tecnologia, né? A internet tem coisas ruins, mas tem coisas maravilhosas. Então, comecei a seguir Mas tem uma pessoas. questão super importante. Você foi uma boa ouvinte também. Porque quando o João retornou para nossa escola, eu achei que você estava diferente de antes. Eu já senti você diferente, você mais aberta e mais ouvinte. Eu acho que isso fez toda a diferença. É o processo, né, de amadurecimento como um Sim. todo, né, Sim. de toda aquela situação, né, é isso, nós não somos um interruptor, né, que você liga e Liga. desliga. Eu também tive o meu processo, e até eu tive que me aceitar, né, porque a cobrança veio, né, por que que eu não escutei antes, por que que eu não vi desde aquela vez, por que que eu não questionei, por que que eu não procurei um outro profissional, né? E aí eu entendi que eu não procurei porque eu não consegui procurar, porque eu não estava preparada naquele momento, Na porque eu não soube verdade, Rose, aceitar. você procurou. É porque assim, quem te deu o retorno não deu o retorno plausível, né? Um Real, retorno Adequado. adequado e real, mesmo que naquele momento o profissional poderia ter dito, observe, não tem nada, Sim, né? Observe, verifique, fique atenta, porque assim, iriam ser duas sementinhas, sim, a da escola e do médico. Então, o que que eu percebo, né? Não é só com você, claro. é com vários pais. O profissional fala aquilo, né? Que o pai por vezes quer ouvir mesmo, que é normal, Que é normal. gente, super normal. Né? Eu também sou mãe, é super natural. Você ouve, então você fala, não, então isso eu vou deixar um pouquinho para lá. Né? Eu E acho que ainda bem que ela teve um é. despertar, porque assim, mesmo em 2018, sinalizando, mesmo o médico falando, não é, teve o seu despertar, vou pesquisar. Opa! Eu acho, eu já até comentei isso aqui. Quando o problema é com o filho, são duas questões muito pertinentes a essa dificuldade de entender. Primeiro é pelo amor. Porque teu filho é Sempre. perfeito para você e você faz muita coisa, principalmente quando ele é pequeno. Então você não espera dele, você meio que age, então você não espera uma devolutiva. E as Posso fases. fazer uma observação? E a questão também não tem uma característica, Não, Sim. né? Então não, não tem uma característica. Ele tem uma características diferente. Não. não. Loiro, Lindo. branco, lindinho, 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 fofo. Aí você fala, como Não, assim? e teve um ponto importante. Ele não teve nenhum atraso. Ele não teve atraso de fala, ele não teve atraso no desfraude, ele não teve nenhum atraso onde que pudesse chamar a Sinalizar alguma atenção. coisa, né? Exato, entende? Não teve nada. Então, foi um processo que eu acredito que muitas mães, né, enfrentam, que é isso, não tem, assim, o autismo, ele é um espectro mesmo, é algo É, muito amplo, né, onde cabe muita coisa. sim. Não tem um manual, não tem um escrito ali que fala. Claro que tem características, mas cada Mas criança, exato, comportamentais, né? cada criança é Principalmente uma criança. comportamentais, né? É, E eu ainda vou além. Eu acho que ainda tem muita coisa para nós sim. descobrirmos. Muita coisa. Eu acho assim que daqui a alguns anos que eu tiver velhinha, É. eu falar, nossa, era isso. Nossa, que bom. Porque eu acredito que é, está evoluindo, né? Está chegando mais próximo de nós a informação, Sim, né? E isso é E interessante. estudos ainda que estão em Estudos, caminho, né? sim, E até essa questão dele não ter tido atraso até uma certa idade, também é esperado. Porque sim. muitas crianças apresentam isso, eles se desenvolvem, né? Normalmente, respeito às datas de engatinhar, de andar, desfraldar. Normalmente, depois ele dá uma estancada, meio que dá uma estancada, ou em algumas áreas ele já começa a sinalizar. Tem uma Um mãe outro. que foi. Desculpa, Rose, desculpa mesmo. Uma coisa super interessante, teve uma mãe que ela falou assim, Adriana, mas ele falava.
E ele chegou lá não verbal, na escola. E ela fez questão que eu visse um vídeo dele. Aí eu falei assim, mas nesse momento ele não está falando. Assim, eu pude perceber, né? Não sou uma especialista, não sou profissional da saúde, não sei, mas o que eu pude perceber é que existem podas neurais, né? O Isso. cérebro, assim, o João, ele fez eu despertar para várias coisas, né? Por exemplo, estudar um pouco o cérebro humano, né? Então, eu estudei muita coisa, não só o autismo, como funciona o cérebro humano, né? A PNL, uma série de coisas eu estudei. E aí, eu entendi que o cérebro, ele faz limpas, né? É como se desse um Ctrl-Alt-Del ali em alguns momentos, e ele faz essas limpas. E numa limpa dessa, isso pode acontecer, de ter uma involução ou de mudar. Então, por exemplo, era verbal, se torna não verbal, onde ele fazia algo e não passa a não fazer mais, né? Então, existem várias possibilidades. Tem E as sinapses. e isso dificulta muito, né? Para nós que somos completamente leigos. Então, e eu nunca tinha convivido com um autista, né? Então, para mim, principalmente nessa condição, né? Nesse nível, né? Eu já tinha visto outros autistas com características, com Comorbidades. comorbidades Como é a que mais você tinha em sua exato. mente. Por E era, isso. exato, era o que eu Isso. tinha, aquilo, para mim, aquilo era autismo. E aí foi isso, assim, o João mudamos ele de escola, ele voltou pro SETA, e aí ele começou a apresentar, assim, algumas, ele não conseguia se expressar, né, porque o tema do João é completamente comportamental, ele não conseguia se expressar, ele começou a apresentar agressividade, né, ele começou, e aí eu era chamada na escola dia sim, dia também, Dia assim e outro também, né? e o outro também. E aí, naquele momento, eu já não estava nem mais em condição de questionar, eu só queria tentar amenizar, porque aquilo me matava, eu chorava todos os dias, né, assim. Enfim, e aí eu lembro até de uma fala que para mim foi muito forte, né, porque era uma escuridão, parece que você tá num túnel, e é algo que a gente estava falando aqui antes, né, eu sempre fui uma pessoa muito controladora, né, muito controladora, então A é A, B é B, eu faço A, sai B, ponto. E aí eu tava num lugar ali de simplesmente não saber o que ia acontecer, o que ia, para onde que nós íamos, né? Hoje eu passei a viver o hoje. Hoje a escola não me ligou. Hoje o João não teve uma crise. Hoje, entendeu? Então, minha vida começou a ser dessa forma, né? Vencer um dia por Um dia dia de por cada vez, vez. exato, sem sofrer, né? E aí eu lembro muito de uma fala, de uma das nossas conversas, que você me disse, Rose, porque a minha preocupação também era o João estar atrasado, né? Ele começou a alfabetização em meio à pandemia, nessa condição, né? Então eu ficava preocupada, nossa, porque ele tem um atraso, meu Deus, será que ele vai conseguir, né, tal? E aí eu lembro de uma fala que você me disse que me tocou muito forte, que foi, Rose, a gente precisa tornar o João um adolescente ou adulto funcional. Esse é o nosso objetivo, né? Depois a gente tira o resto, né? A gente vai eliminando se tiver algum atraso, mas ele precisa ser funcional. Ele precisa. Aquilo para mim virou meu mantra. O João precisa ser funcional. Ele precisa fazer as coisas sozinho. Ele precisa aprender a fazer as coisas sozinho. Ele precisa aprender. Então aí foi isso. Eu fui incentivando nesse sentido, e o apoio da psicóloga, e aí a gente colocou uma atendente terapêutica, né, com ele, por indicação da própria escola, que já foi ajudando, que mudou, né, ao longo do processo, e aí veio, tinha aí mudou, veio uma outra, que foi incrível, né, Divisor de depois, águas, né? que foi um divisor de águas, então assim, que apoiou naquele momento, naquele ambiente, ajudando ele a lidar com as situações, Tão né? responsável. Exato. Então, assim, o ponto aqui qual era o ponto do João? O João, ele fez, né, a avaliação neuropsicológica, ele não tem nenhum atraso, não tem nenhum problema cognitivo, né? Ele não tem nenhum atraso cognitivo, mas o tema dele é extremamente comportamental, né? É o emocional, é a interação social. Então, para ele conseguir lidar com a sala de aula, com os alunos, com o aprendizado, com aquelas situações, ele precisava de uma pessoa que intermediasse. Então, entrou a AT, né, para apoiá-lo, e assim foi, né? Eu fui, e eu do lado de cá estudando, e a escola do lado de lá apoiando, e
assim eu consegui E a seguir. ela fez um trabalho muito bom, porque ela não era como um suporte só, era uma professora assim, Sim, você vai, e aí eu tô é, aqui, você vai, que você é capaz. Então, foi um movimento de jogá-lo mesmo aos desafios para ele evoluir, mas com muita num ambiente inteligência, com muito controlado. cuidado, É, sim, com é, muito controle, sob o controle dela e A todo. filosofia da Maiara, ao meu ver, né, é sensacional, porque ela fala: eu não quero que seja ninguém dependente do meu trabalho. sim. Eu quero tornar a criança, o João, independente. De eu realmente falar, ela não precisa mais do meu trabalho aqui. Então, uma profissional, quando fala isso, eu falo, eu confio. Porque ela não quer ninguém dependente dela, ela quer fazer com que aquela criança Bata realmente asas e voe, e né? voe, né? E depois do acompanhamento de tudo isso que você comentou, e com a ajuda da Maiara também, e a Maiara tem uma característica muito interessante. Ela passa e ela dá uma palavra, sabe? Você não precisa tanto só ficar indo atrás da AT. Adriano, ó, tá melhorando. Ó, Adriano, ó, tal coisa melhorou. Então, assim, ela tem uma troca com a escola super importante, né? E a gente falava assim, aonde podemos trabalhar melhor? Sim. Então, ela sempre sinalizava onde o professor podia trabalhar mais, onde a escola, onde os amigos. Então, assim, e o trabalho de você não ser dependente dela, ao meu ver, é Sim. sensacional. E assim, uma coisa que eu quero enfatizar é que assim, tudo isso para as mães, né? Eu sou, como eu disse, eu sou uma pessoa muito privilegiada em vários sentidos. Naquele momento, eu passei a exercer algumas atividades, né, de consultoria, enfim, algumas para estar mais perto do João, mas era exclusivamente para pagar esse suporte, né? Porque Subsidiar todo, subsidiar que é tudo, caro, a porque gente. infelizmente a gente sabe que o processo não é fácil, né? E é isso, eu tive que fazer escolhas, eu tive que deixar de pagar coisas para poder priorizar. Não foi fácil, não sou uma pessoa que tô aí, que tenho dinheiro, que tá. Não, mas foram escolhas, né? Então foram escolhas que eu fiz e que eu pensei, se eu não apoiá-lo agora, nesta fase em que ele está nesse desenvolvimento, nessa primeira infância, para poder dar segurança, para poder dar o suporte, depois vai ficar muito mais complexo, né? E o trabalho com eles é constante, né? Porque pode acontecer de involuir ou de é tudo muito instável. Cada dia é um dia, É. né? Cada momento ele apresenta. Então isso ter esse suporte é muito importante. E aí eu falo, eu agradeço a Deus todos os dias, né? Que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque pessoas elas aparecem na minha vida. Então eu tenho uma equipe que acompanha o João, que é muito, muito, muito importante, como a Maiara, né? Que é a T, que acompanhou ele, a Thaís, né? Que é a psicóloga que acompanha ele há muito tempo, que eu confio de olhos fechados, e tem a Daisy, que é a psicopedagoga que passou a acompanhar ele desde o final do ano, porque sim, ele tem uma dificuldade, né? Ele tem alguns desafios com coordenação motora fina, enfim, que ele precisa melhorar. Mas, então, assim, eu só agradeço essas mulheres maravilosas. Aqui somos todas mulheres, lá são mulheres, então são mulheres maravilhosas que estão comigo e que cuidam do meu bem mais precioso. E eu só tenho a agradecer, porque graças a todas, meu filho evoluiu infinitamente. Ele é outra criança, E eu né? falo que o pedagógico, ele vem. Sim, Ele vem. O principal é deixá-lo independente, funcional e que ele tenha amigos, que ele se sinta bem, feliz no ambiente escolar, que ele faça parte de um grupo verdadeiramente. E hoje, olhando o João, eu penso constantemente, que maravilha, aonde nós chegamos, aonde ele chegou, sim, né? Socialmente muito bem, junto com os amigos, é, Participa de todas as participa de todas as atividades. atividades, é feliz. sim, Acho que isso é o principal. O pedagógico, sim. bem, E pode ó ter que é certeza que e vem. ó que vem dela, né? Deveria ter um olhar só prioritariamente do pedagógico, mas É, é porque, como a gente fala, eu Não, acho que o propósito da escola né, é muito mais profundo, porque tudo isso dá tempo lá na frente e não é mais
não é o mais importante, são as relações o mais As importantes. relações. São as relações, né? Como você está dizendo. Eu sou privilegiada porque eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Seu marido te acompanha, né? Atravessou isso com você. Olha que maravilha, Sim, porque a gente sabe que há um grande índice de abandono, sim. porque eles não sabem lidar, né? Muitos pais não lidam bem com isso. E vocês não, vocês se uniram. Até ia te perguntar isso, Rose. Isso fez vocês ficarem mais unidos ainda, porque eu sei que você faz parte de uma família de muita união, mas ainda os laços ficaram mais estreitos ainda ou não? Teve um momento que ficou assim, Estremecido? não estremecido, mas era meio hostil, assim, digamos assim, porque era isso, ficava aquela coisa, a Rose tá louca, né? Aquela coisa meio. E aí, quando, por exemplo, surgiu uma crise, ou quando tinha um ponto, ou quando tinha que defender algo, né? Ali, não, mas você tá exagerando, né? Então aquilo acaba que, né, assim, não é fácil, né? Qual Você foi a sua lidar ação com a diante situação. disso? Eu Foi sempre você se insisti. blindar um pouco? Eu Ou... sempre insisti. Na verdade, assim, eu falo pro João, inclusive, existem coisas negociáveis e inegociáveis. As negociáveis, a gente senta e conversa. As inegociáveis, eu não quero, não abre, não temos abertura para discussão. O João é um tema inegociável para mim, né? Então, ele vai ter a psicóloga. Ponto, né? Ele vai ter a psicóloga, ele vai, não, vai ter a ter, né? É inegociável, entende? Mas será que precisa? Precisa. Né? Então, assim, essa postura também exigiu um pouco de mim, assim, ser um pouco mais incisiva, e eu sou. Dizem que eu sou bastante brava, bastante durona, eu sou mesmo, mas era inegociável, e ainda bem que foi inegociável, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo, de verdade, eu só estava fazendo, né? Guiada, enfim, por Por Deus, Deus. por quem quer que seja, né? Pela minha intuição, enfim, eu só fazia, né? Acolhia o João, tentava entender, tentava instruir as pessoas, porque é isso, porque você quase que vira, você começa não, Parece não é que um assim. escudo vira uma. Exato, não, por favor, não fala desse jeito com o João, ele não sabe o que ele está. Olha, não quero que você trate o João dessa forma. Olha, sabe assim, meio que você entra nessas. Assim, Direcionando, né, não as é um mar de pessoas. rosas, não é, Não. né? Não é. Então, às vezes você escolhe não ir em lugares porque de repente ele não vai se sentir bem, né? Então, assim, são escolhas. Você passa a fazer escolhas, né? E assim, eu acho que teve um momento assim em que eu realmente assim que tinha esse questionamento e que eu falei, não, é assim, vai ser assim, ponto. Né? Então, e aí acho que as pessoas começaram, e ele começou a evoluir também, né? Porque mais do que a minha fala, o processo evolutivo dele começou a ficar mais claro. E você E falou uma foi. coisa antes da abertura do podcast. é, Você comentou que foi mais rápido que você imaginava naquele momento, porque você achava que o processo ia ser bem mais longo. É porque é isso, né? Cada dia é um dia, E, né? ca- Dorme, e acorda, cada surge um é um uma coisa. universo, né? Então, Exato, e cada um tem a sua particularidade. Então eu não sabia como ele ia receber. Por exemplo, assim, uma coisa importante, né? Eu tava tentando pelo SUS, né? Enfim, o laudo dele, né? Eu levei ele na médica. Até o dia que nós fomos ao neurologista, ele não sabia que ele era autista, porque eu não tinha falado pra ele. Né? Eu não tinha contado. Ele sabia que ele tinha uma T que acompanhava ele, que talvez fosse mais diferente. E naquele dia, a médica, né? Nós estávamos sentados, a médica falou assim: não, então. Eu falei: olha, doutor, é assim, mostrei, né? O que eu já tinha, comecei a conversar. Ela falou: então, você tá suspeitando que ele é autista. Aí ele parou, olhou pra minha cara e fez assim: eu sou autista? Eu falei: sim, filho, a gente tá suspeitando que você seja autista. E aí eu expliquei pra ele, né? Olha, você sabe o que é autista? Ele falou: não. Eu falei: então, é só uma pessoa que pensa diferente das outras. Você vê a vida de um jeito diferente, né? E aí ele ficou com uma carinha assim, e aí eu comecei, né, a trazer ele para essa realidade.
não deixando ele se vitimizar e nem se apoiar. Essa era uma preocupação, Excelente. né, Excelente. minha, porque ele, assim, quando a gente fala, o João é muito esperto, ele é muito inteligente, né? Ele tem uma percepção, assim, muito Rápida. incrível, rápido, e ele percebe as coisas. Então, eu não podia deixar ele se apoiar nisso, né? Porque ele poderia fazer isso. Sim. Então, todos esses cuidados eu tive que ter. E a gente foi conduzindo com o apoio da psicóloga, e trocando mensagem, e abordando, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e Maiara, ó, levantou uma lebre aqui, tem um problema ali. Mas, por exemplo, até muito pouco tempo o João falava que não tinha amigos, que não queria ter amigos. Esse era o discurso dele. Não, eu não quero ter amigos. Mas é que ele não quer ter amigo, né? Ele não conseguia estabelecer relação, né? Então, no dia que ele chorou porque o amigo saiu, Mas falou, opa, porque ele aprendeu a ter amigo, né? Então, todo dia ele aprende. Todo dia ele aprende. aprendeu a expressar o sentimento. Exato. E tudo isso com o apoio. É o que eu, assim, se alguém tem algum tipo de preconceito, né, com o apoio psicológico, né, com medicação, que era uma outra coisa que eu também tinha preconceito, porque quando eu fui na neurologista e ele estava apresentando o comportamento agressivo, imediatamente ela pediu para entrar com o remédio, com a medicação. Na hora, me deu um aperto no peito, que eu falei, meu Deus, né? Mas eu fui. E porque olha parece só. que quando entra com a medicação, há uma doença. Né? E a doença, a gente tem uma coisa de muito peso. Não, e assim, maior do que eu às tinha vezes estudado um pouco o cérebro, tinha estudado a mente e vi, era uma medicação que atuava no sistema nervoso central, né? Então aquilo, eu não sabia como ele ia reagir, no entanto que ele teve, assim, foi um mês, assim, a gente entrou nas férias, ele teve vários Sintomas. episódios, né, assim, até se adaptar. Mas a medicação fez muito bem pra ele, porque colocou ele no centro. Me chamou a atenção um dia que ele virou pra mim e falou assim, quando ele começou a tomar medicação, ele tava parado, aí ele olhou pra mim e fez assim, nossa, a minha cabeça tá quieta. Oh, você imagina que é o sofrimento, né? Quando ele falou isso, na hora eu pensei, imagina a cabeça dessa criança, ele devia ter 1 milhão de pensamentos por minuto, devia ser um barulho, uma bagunça, uma desordenação, e quem sou eu para dizer que o medicamento, né, olha só, entende? Então, assim, por isso que eu falo, se eu tiver alguma orientação, alguma mãe que esteja perdida, procura ajuda, procura se informar, procura médico, bem profissionais, competentes, né? Procura o sistema público, procura o neurologista, o psiquiatra, gente, tá? É isso, procura, porque tem como. E eles respondem. A minha vida ficou tão mais fácil, É admirável ver isso. né? Minha vida ficou tão mais fácil e eu que tava relutando, entendeu? Então, se eu tivesse começado antes, mas eu não me cobro mais, né? Porque eu acho que já tem muita cobrança. Então, eu já entendi que as coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer. E tudo foi bem. tudo do jeito que tinha que acontecer. E olha que bom, ele evoluiu muito. Ele é uma criança super ativa, né? E tá aí, por exemplo, esse vídeo que vocês viram pode não parecer nada, mas para um autista ser chamado de Voluntariamente. improviso, né? Porque eles não trabalham com improviso, né? Tudo Sim. tem que ser Previsível. previsível, né? Eles não conseguem lidar muito bem com imprevisibilidade. Então, ele foi chamado, ele falou sobre, né? Ele se entende como autista, né? E tá tudo bem, ele não se inferioriza por isso. E falar ali na frente de todo mundo. Chorei horrores quando eu vi, óbvio. Até né? nós. Fiquei super orgulhosa. Até nós, porque- Fiquei super orgulhosa. Porque eu falei, caramba, meu filho, sabe? Ele é um arraso. Venceu uma grande etapa, né? Exato, Grande, exato. grande. E agora eu entendo, ele tá entrando num outro momento de vida, né, da pré-adolescência, os hormônios estão mudando, ele já mudou bastante, né, ele faz aniversário em janeiro esse ano, esses 6 meses, ele já mudou muito, ele já pede pra fazer as coisas sozinho, então hoje ele já consegue fazer muita coisa sozinho, novos desafios virão, Com Sim. certeza. né, mas eu já entendi que é isso, se a gente estiver junto, se tiver o suporte, né, que precisa ter, né?
Se tiver o amor ali, o entendimento, a humildade, e viver um dia de cada vez, e entender que isso vai passar, porque tudo passa, dá tudo certo. É isso. É. Sabe o que eu queria que você reforçasse um pouquinho, Ruth, que eu achei tão interessante, que você falou assim, eu tive que me posicionar muito bem. Mas eu sou assim. E aquela mãe que é muito, ou chega a ser até submissa, ou então não tem tanta Insegura. força, insegura. O que você falaria para essa mãe? Porque o que eu acho que a diferença foi isso. Não importa, vou deixar de pagar isso, mas eu vou pagar a psicóloga. Eu vou deixar, sei lá, vamos comer ovo. Sim, Vamos comer ovo o mês inteiro, né? Como a gente costuma brincar. Vamos comer ovo o mês inteiro, mas ele vai ter isso de nós. Então, assim, você se pôs à frente e foi muito forte. Mas a gente, às vezes, depara com pessoas que não têm essa força. Qual recado que você deixaria para essa mãe? Porque eu acho que isso é muito importante. São dois pontos que eu acho muito importante a gente destacar aqui. Primeiro, como eu falei, né, a questão da negação ser mais prolongada um pouquinho, cada caso é um caso, lógico, com todos, né, acontece. Então, mas às vezes prolonga um pouquinho pelo amor, porque a gente vê o nosso filho sempre, né, de forma muito mais amorosa, mesmo a dificuldade você acolhe, então é normal. Outra coisa é a ignorância, que como você falou, você não é da área. sim. Então, a nossa maior angústia é assim, estando do lado de cá, nós somos também especialistas nessa área, por isso a gente direciona para os especialistas, mas a gente percebe assim, então a mãe não conhece, ela não sabe daquele universo, porque às vezes, como você nunca tinha convivido com uma criança ou mesmo um adulto, né, dentro do espectro. Então, para você, você está num mundo muito novo. E a gente convive com isso todos os dias. A gente atende profissionais todos os dias, a gente atende crianças todos os dias, a gente apoia a família todos os dias. E quando se prolonga muito a sementinha, quando a sementinha não brota, Não brota. não brota, para a gente, lógico que a gente nunca tem certeza, e nem podemos, né? Não, não é a nossa área, mas a gente tem né, principalmente a Adriana tem essa preocupação de pôr essa semente e dar a instrução. Então a gente acha que isso é uma grande dificuldade. Então, o que eu acho que se eu pudesse alertar os pais, né, dentro dessa realidade, é o que você falou, vou reforçar. Procure ajuda. E tenha escutativa. Sim, Se desarme na escutativa. Porque a gente torce para que seja tudo errado. Né? Sim, Que as sim, desconfianças caiam por terra e vida sim. que segue maravilhosa. Mas se sim. tiver um problema, e se a desconfiança, né, se consagrar lá na frente, quanto antes, melhor, né? Então, aquilo não tem que existir culpa, em hipótese alguma, mas eu acho que a escutativa de profissionais que sejam pedagogos, né? Porque a gente acha que a escola é um ambiente maravilhoso. Porque, como nós falamos até há pouco, né? É a sociedade. Então, os adultos têm uma sociedade, né? Que você sai à rua, você encontra com a chefia, você lida né, com os liderados, você tem pessoas diferentes dentro da sua equipe. Então, tantas adversidades e tantos desafios e tantos prazeres também que você encontra na rua, na sociedade. E quando a criança vem para a escola, ela encontra tudo isso. Ela encontra os prazeres, o brincar, o sorrir, o correr, o fazer amigos, mas também encontra o amigo, Adversidades. o Sim. amigo que é mais arredio, o amigo que é mais Sim. agressivo, o amigo que não tem níveis de estilo de educação Sim, diferente, diferentes. enfim, muitas outras Tem coisas. história, tem tudo, né? Cada um tem sua história e Sim. ele entra nesse ambiente com a bagagem dele, que é pouquinha, né? É. É pouquinha Com bagagem a que eles bagagem entram. dele e com esse. E uma criança típica, por exemplo, ainda tem um potencializado aquilo que ele carrega. Né? Que é o Exatamente. estilo, que é o jeito, como ele encara, como ele vê, como ele enxerga, como ele entende, que é diferente do Sim, resto. Bem diferente, e que a gente ainda está tentando decifrar, né? Exato. E cada um vai ter que ter um olhar, né? Esse que é o grande, eu acho que é o maior um dos desafios que a gente está enfrentando. Então, eu acho que, falando tudo isso, só para você reforçar um pouquinho só essa questão da escutativa e de você se posicionar. Eu posso É, falar um pouquinho antes? Claro. Desculpa. É assim, vou falar como profissional. Eu trabalhei durante alguns anos como coordenadora no noturno.
E eu via muitos problemas, né? Eu falava, gente, como que ninguém percebeu que ele é dislexo? Como ninguém percebeu que tem um déficit de Já atenção? era Então, adolescentes, né? sim, Já. adolescente, eu trabalhava com adolescentes e com adultos. E isso me despertava muito para ser uma profissional melhor durante o dia, para poder chamar o pai ou a mãe e sinalizar antes. Porque assim, o meu maior receio, eu falava, não, eu não posso permitir com quem estude na escola chegue na frente no terceiro ano médio assim. Não posso. Então, às vezes, eu sou incisiva, porque eu percebi na pele qual é o sofrimento dessa pessoa no futuro. Então, quando eu falo da vida funciona, é por isso, porque eu via muito sofrimento. E você vê sofrimentos de adolescentes que podem se ir por outros caminhos, que você fala, se tivesse sinalizado, Sim. se tivesse sido visto, se tivesse dado a mão, não teria ido por um caminho ou outro, né? Então é isso. A minha parte como profissional é assim, é antecipar algo, eu posso estar super errada, e se eu tiver, tá tudo bem. Torço, Todos torço. os dias. Mas eu acho que é importante, é muito importante. Eu acho que tem que ter profissionais que têm um olhar muito cuidadoso. Uhum. Escola, profissionais da saúde, precisa ter um olhar muito criterioso, muito cuidadoso. Não simplesmente colocar um carimbo e falar, não tem nada. Sim. Eu, quando te escutando, né, Rose, falar, eu fiquei aqui caçando. é, eu acho que tem um ponto na nossa vida que eu acho que é extremamente importante. Para tudo. Quando a gente vai para o lugar de vítima, em algumas situações, onde a gente espera, né, que o outro resolva, ou você coloca a culpa no outro, né, ou você espera que o outro resolva, tudo fica mais difícil. O que eu tentei sempre fazer em muitas situações, não só o João, né, trazer para mim a responsabilidade e falar, olha, eu não sei de quem é a culpa e nem me interessa, mas o que eu preciso fazer para resolver isso? Então, esse foi Até sempre o meu porque a primeira pensamento. culpa vem para você, né? Exatamente. Então, Como de você tudo. disse. Agora, quando se refere ao João, o meu pensamento era, ele é uma criança, eu sou responsável por ele. Tem uma pessoa só que eu sou responsável nesse mundo além de mim, é o João. Se eu não tomar a frente, ou se eu não me posicionar, ou se eu não insistir, ou se eu não for chata, não vai ser ele, né? Então, é assim, se tem alguma mãe que acha que, não, é fácil falar, não sei, ela tem alguma condição, ou tem algum estudo, o que eu digo? Faça o que for possível dentro da sua realidade. Existem grupos que podem apoiar, existem grupos de mães, existem ONGs, existem várias possibilidades. E a grande maioria da população tem um celular na mão com acesso à internet, com o Google, com o Instagram, com um YouTube, tá bom? E um Wi-Fi. Falar que hoje em dia não tem, tem nos lugares mais remotos as pessoas têm. Então, se você não consegue sozinha, procura ajuda. Fala com pessoas, fala com a sua vizinha, fala com o assistente social do posto, começa a procurar, começa a movimentar. A vida é feita de movimento. Se você ficar parada dentro de casa esperando que alguém resolva o problema, não vai acontecer. Ponto. Então faça movimentos que são possíveis para você fazer. Vai atrás, cutuca, vai lá, cutuca, entendeu? Vai. Que aprendizagem. Como eu tô Faça. aprendendo hoje, viu? Isso que eu Sabe? falei, ela tem um sorriso lindo e um Ah. brilho no olhar, Que acho que eu acho que tem essa questão de força também, né? Você transmite isso, garra, força, e vamos lá. Tem que fazer. Vamos fazer, tem que fazer. Sai desse lugar, mas meu marido não me apoia. Eu tenho um marido que me apoia. Eu tenho minha mãe que me apoia, que cuidou do João, né? Tenho meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, enfim. Tenho todo esse suporte. Mas se você não tem,
Procura quem tenha, não é porque são os meus familiares ou meu marido, não, tem muita gente, olha, a Rose já me apoiou, a Adriana me apoia. Se eu não fosse até a Rose, se eu não fosse até a Adriana, né, e falasse, olha, essa é a minha situação, este é o cenário, eu preciso de ajuda, né, eu não teria conseguido, Exatamente. né? Parabéns. Então é isso que eu tenho para dizer. Só vai, faça pelo seu filho, pela sua filha, tente o que for possível. Eu tenho certeza que o universo, Deus, ou aquilo que você acredita, vai conduzir, vai trazer as pessoas para te ajudar. Só não desiste. Que bom. Olha, ela falou tudo. Não desista, né? E assim, o nosso objetivo no podcast é exatamente isso, né? O nosso propósito é fazer com que as pessoas vejam as vidas, histórias de vidas como elas realmente são, sem grandes ilusões, né? Mas que aprendam conosco, né? Aprenda com depoimento, aprenda com essa pessoa maravilhosa, assim, que você despertou, Sim. né? Você teve um despertar, e isso eu torço todos os dias para que muitas pessoas tenham esse despertar, né? É isso mesmo. Rose, obrigada, viu? Nossa, fiquei encantada. Eu me emocionei muito com o vídeo do João naquele dia, principalmente porque ele aceitou, ele se Sim. incluiu naquilo com naturalidade. Me arrepia até hoje, de novo, só de falar, porque eu acho isso incrível. Mas acho que foi esse trabalho seu, né? Desde o dia que você apresentou, né, apresentou a questão para ele e como você conduziu e toda a equipe que você, né, está citando. Eu quero parabenizar a equipe também, porque a gente fica muito feliz quando tem uma equipe que vê a escola como ponte, sabe, de apoio. Esse é um outro complexo que a gente vive, né? Sim. Porque a gente abre as portas da escola para receber todos os profissionais, todos os ATs que queiram trabalhar, que queiram acompanhar a criança, profissionais que queiram fazer reuniões e interagir conosco, porque ninguém consegue sozinho, né? Como você mesmo Sim. está sugerindo. Então, Sim. quando a gente pode ajudar, que a gente pode estar dentro desse processo, nossa, a gente fica muito feliz, né? Muito feliz porque o nosso objetivo, nossa atenção é para a criança. Então, mesmo que a gente fique lá horas e horas em reunião, mas se a criança tiver um benefício, isso é maravilhoso para nós. Eu quero agradecer muito você, que eu sei que o seu tempo é precioso, né? Hoje a gente sabe que você está se dedicando muito aqui para dar um recado para todas essas mães. Espero que isso repercuta por muitas pessoas. Espero que vocês tenham curtido também, todos vocês tenham curtido. Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, porque vão ter muitas histórias. Quem quiser também contar a sua história, é só, né, colocar lá nos comentários que a gente pode trazer vocês aqui. Agradeço de coração o tempo de vocês e nos acompanhem nas redes sociais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Rose, obrigada mais uma vez pela Obrigada. presença, pela participação, pelo seu depoimento e pela sua lição de vida, que eu acho que Obrigada. hoje foi espetacular. Tem pessoas que a gente tem orgulho. Você é uma delas. Obrigada, Parabéns. Obrigada. Parabéns de verdade, viu?